Deus permitiu que tudo isso acontecesse. E quando veio a pandemia e o isolamento social, a igreja, nós tivemos que passar por uma transição e tivemos que nos adaptar. Não é fácil. Isso tudo são provas para nos levar a amadurecer, para termos uma experiência mais profunda com Deus. Deus nos leva pelo vale da sombra da morte, mas Ele prepara uma mesa para nós na presença dos nossos adversários. E nos treina como seu exército. Tudo isso faz parte do treinamento, para nós termos resiliência, para nós perseverarmos até o fim. E para nós valorizarmos todos os irmãos, valorizar a igreja como corpo de Cristo, como um todo. E agora no Brasil, a pandemia está arrefecendo, o número de mortes está diminuindo, e em muitos lugares, a grande maioria dos lugares, está havendo a reabertura. Por exemplo, aqui onde nós moramos, aqui no estado de São Paulo, na parte sul, já é fase verde. E também em todo o Brasil, muitos lugares os irmãos começaram a voltar gradativamente, isso é muito importante falar, gradativamente, às reuniões presenciais, com todos os protocolos, todas as medidas de segurança e de saúde necessárias, de prevenção, distanciamento, uso do álcool gel, uso de máscaras, tudo. Não tocar nos mesmos objetos e assim por diante. Mas eu sei que isso vai ser uma dificuldade para alguns irmãos, que o número não é tão pequeno assim. Já foi difícil sair da reunião presencial para as reuniões virtuais e um bom número nem em reuniões virtuais tem participado. Por exemplo, tem um bom número que não está assistindo, número de irmãos da vida da igreja que não estão assistindo essas transmissões, por não terem as facilidades, não terem uma boa internet, não terem um bom aparelho de televisão ou celular e assim por diante. Então, estão meio que desconectados. É por isso que é importante a volta às reuniões presenciais para restaurar esses irmãos, trazê-los de volta outra vez. Mas tem aqueles, eu até receio falar isso, queridos irmãos, mas eu creio que é a realidade, que se acomodaram, estão gostando dessa igreja no sofá. Chega o dia, daí assiste a mensagem e acha que com isso aí já está agradando a Deus. Eu vou dizer uma coisa, queridos irmãos, cuidado. Essa fase de retorno às reuniões presenciais, essa nova transição, é mais um teste para nós. A Bíblia fala claramente em Hebreus capítulo 10. Eu vou ler aqui para vocês. Hebreus capítulo 10. Versículo 24. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aqui fala, não deixemos de congregar-nos, não deixemos de reunir-nos, como é costume de alguns. Eu receio que para alguns, em todos esses 7 meses, por não terem se reunido nem virtualmente, alguns perderam o costume de se reunir. E também alguns estão acostumados agora a se reunir virtualmente. E quando a igreja agora está voltando a reunir-se presencialmente, perderam o costume também de se reunir presencialmente. E não estão com vontade de voltar. Querem ficar nas suas casas, assistindo pela televisão. Irmãos, cuidado. Hoje existe um grupo de cristãos hoje, no meio cristão. Existe uma escola daqueles que dizem, não precisamos de igreja. É suficiente eu buscar a Deus, sem religiosidade, sem religião, só buscar a Deus, eu e minha família em casa, ou eu sozinho em casa. Este tipo de raciocínio, este tipo de pensamento, não vem de Deus. Deus não veio para salvar indivíduos, Deus veio salvar o homem coletivo. Quando Deus criou o homem,
Ele queria um homem coletivo. Quando ele veio resgatar o homem, também veio resgatar um homem coletivo. E na Bíblia, quando fala da igreja, a igreja está na Bíblia. Deus quer a igreja sim. Então não podemos dizer que Deus não quer a igreja. Eu não quero igreja, só quero... Eu estou bem com Deus. Não, sem a igreja nós não temos como estar bem com Deus. Porque a igreja é a menina dos olhos de Deus. A igreja é o plano de Deus. A igreja é o propósito de Deus. Na verdade, Cristo veio para salvar, para morrer pela igreja. Deus deu o seu sangue, o sangue de Deus, isso está em Atos. Deus deu o sangue dele pela igreja. Todo o plano de redenção de Deus é para a igreja. E daí quando o apóstolo Paulo descreveu a igreja, sempre no sentido coletivo. Em Efésios fala da igreja como corpo de Cristo. O corpo não é só um membro. Romanos fala, assim como o corpo tem muitos membros, nós também somos muitos, mas nem todos temos a mesma função. A igreja é o corpo de Cristo, é coletivo. E em Efésios também fala que a igreja é a noiva de Cristo, não uma noiva individual, mas a noiva coletiva. E em Efésios 6 fala que a igreja é o guerreiro, é um exército do Senhor. Então, queridos irmãos, cuidado para não se isolar. O inimigo quer isolar você. Quando nós estamos isolados, nós somos presas fáceis para o inimigo. Você vê esses documentários sobre a natureza, os leões, os lobos, sempre pegam aqueles que estão na periferia, não estão juntos com o rebanho. Se esforce, querido irmão, quando agora, gradativamente, a igreja voltar às reuniões presenciais, vamos valorizar o fato de podermos estar novamente com os irmãos. Se esforce para estar junto com os irmãos. Isso é muito importante. Outra coisa, queridos irmãos, eu quero aproveitar para falar aqui, é uma coisa muito prática. Temos falado bastante, desde a conferência de jovens, nós temos falado sobre Mateus 24. Inclusive, eu dei várias conferências para os irmãos da Venezuela, para a região aqui de Campinas, Poços de Caldas. E toda vez que nós falamos sobre a volta do Senhor, sobre o arrebatamento, a gente fala sobre Mateus capítulo 24, versículo 32. Eu vou ler de novo para vocês. Inclusive, o irmão Pedro tem enfatizado bastante isso ultimamente. Mateus 24, versículo 40, na verdade, versículo 40. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Tem alguns que pensam, puxa, o Senhor está voltando, então eu não preciso mais estudar, eu não vou mais fazer faculdade, eu não vou mais trabalhar. Eu tenho uma poupança boa, então eu só vou ficar em casa lendo a Bíblia, orando, me preparando para a volta do Senhor. Não é assim que nós nos preparamos, não. Eu não vou mais me casar. Eu não vou mais cuidar da minha família, da minha esposa, meus filhos, do meu marido, meus filhos. Não vou cuidar, eu só vou me preparar para a volta do Senhor. Eu não vou mais trabalhar, não vou arranjar mais um emprego. Não. Aqui fala, 2 estarão no campo. Aqui não fala, 2 estarão no monastério. 2 estarão no convento. 2 estarão numa reunião. Não. Aqui fala, 2 estarão no campo, trabalhando. E 2, um será tomado e deixado o outro. A diferenciação não vai ser quando estamos orando, quando estamos numa reunião. Se o Senhor voltar neste momento, provavelmente a maioria de nós será arrebatado, porque todos nós estamos no Espírito agora. Mas o teste nosso é na segunda-feira, quando voltamos a trabalhar. Agora vai ter a nova normalidade, o novo normal. Ainda vai ter trabalho, essas coisas. 2 estarão no moinho, trabalhando. E 2 mulheres estarão... 2 estarão no campo, trabalhando. E 2 mulheres estarão no moinho, trabalhando. Moinho, dias de hoje, a gente traduziria como 2 estarão na cozinha. Naquele tempo, as mulheres... não tinham esses trabalhos que as mulheres do século XXI têm. Quem provia para a família era o homem.
Mas hoje a sociedade mudou, então muitas mulheres têm seus empregos muito bons às vezes. Mesma coisa, 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, ou seja em casa, ou seja lá fora. Uma será tomada e deixada a outra. 2 mulheres estarão cuidando de seus filhos. Então, queridos irmãos, não vamos ter essa ideia errada de que preparar-nos para o Senhor agora deixar tudo, deixar o trabalho, deixar a família, deixar o estudo, não viver mais como, não tomar banho mais, não escovar dente mais, não pentear mais o cabelo, não se vestir adequadamente. Não é nada disso. Nós temos que ter uma vida normal, humana, uma vida humana normal. Por fora, somos normais como todos os homens, mas por dentro nós temos a realidade de Cristo. Então, queridos irmãos, a chave é estarmos conectados com Deus, seja no trabalho, seja no estudo, seja no trânsito, onde quer que estejamos, nós estamos conectados com Deus, na realidade do reino dos céus. E nós perseveramos até o fim. Tá? Esse é um pequeno parênteses que eu abri para esclarecer certas coisas, porque senão vários jovens não vão querer estudar mais, não vão querer mais ir para a faculdade. Não. O irmão Pedro até falou, se você tem uma empresa, tem que planejar o que vai ser daqui a 10 anos. Não sabemos quanto tempo o Senhor vai voltar. Talvez o Senhor volte nos próximos 10 anos, talvez. O irmão Pedro deu algumas assim, de acordo com os cálculos, né? Algumas possibilidades, mas ninguém sabe ao certo quando o Senhor vai voltar. Então nós temos quem tem empresa tem que planejar para o futuro, como é que vai ser. Não vai deixar sua empresa falir por desleixo, por incompetência, essas coisas. Não, nós temos que continuar trabalhando normalmente, cuidando da família, cuidando do trabalho, cuidando da saúde e tudo. Eu não vou fazer mais exercício, porque o Senhor já está voltando. Para que fazer exercício? O exercício é muito difícil. Então, você deixa a sua saúde degenerar, porque você acha que o Senhor vai voltar logo. Não. Tem que continuar fazendo exercício sim. Fazer suas caminhadas, fazer sua musculação, ir para a academia, todas essas coisas. E comer adequadamente. Alguns vão dizer, o Senhor está voltando, então agora eu vou comer bastante gordura, picanha todo dia. Não. Não é assim. Nós temos que nos preparar adequadamente. Amém? Louvado seja o Senhor.